Falar sobre karma parece simples e ao mesmo tempo é difícil. E nós vamos fazer por etapa. Primeiro sobre o karma e depois sobre o dharma. E eu coloquei aí o símbolo da justiça, né? Porque também é considerado como tal. Então, é uma palavra sânscrita que etimologicamente quer dizer ação. E nós estamos constantemente em ação. E alguns usam analisando só a reação. E na verdade é ação e reação. Uns usam como causa e outros como efeito. E na verdade é causa e é efeito. Além disso, também a lei da justiça divina, lei da harmonia universal, lei da justa retribuição, lei do relacionamento, já foi bem comentado hoje isso daí, lei do equilíbrio, lei do ajuste evolutivo e lei da causa ética. Na verdade, karma é tudo isso daí e muito mais, né? Como, do ponto de vista físico, quanto maior a ação, maior vai ser a reação. E aí está um exemplo prático, né? Além disso, quanto maior a ação de um lado, maior a reação do outro lado. Um dia é doutoreiro, outro dia é doutoro. Toda ação produz uma reação. Pode às vezes demorar, mas ela vem. Não há dois karmas iguais. Cada pessoa tem seu karma. E o interessante é que se você pegar um perito, mandar avaliar num local, e se tiver as impressões digitais da pessoa no local, ele vai falar, eu já sei quem é. Aqui eu sei o nome, eu sei o CPF, sei o RG, sei onde ele mora. Aqui estão todas as informações, que não existem duas impressões digitais iguais. E como se diz no ditado, pelo dedo se conhece o gigante, né? Então, e de fato é assim em toda a natureza, mas cada pessoa tem o seu karma, que cada um tem uma singularidade, todo um trajeto de vida especial e que é diferente do outro. Embora nós, no código genético, sejamos 99% iguais e só 1% diferente, esse 1% representa muitos aspectos que diferenciam um do outro. Então, cada pessoa tem seu karma. Mas há também um karma mundial. E é um exemplo de karma coletivo. Mas tem pessoas que têm o seu karma individual e quer resolver o problema do outro e nem resolver o seu. E vai pôr a mão onde não deve, vai pôr a colher na sopa dos outros. Mas se há uma coletividade, tudo tem sua razão de ser, todos estão envolvidos naquele karma mundial. É comum a gente em consultório, a pessoa vem e reclama, pô, estou com uma dor aqui e tal, tal. Quer dizer, está carregando o mundo nas costas, né? Tinha um simbolismo, eu lembro criança, carregando um Atlas aqui na costa, aquele peso enorme, né? Carregando o mundo. E tem pessoas que procuram enganar a si própria, transferir o karma, arrumar desculpa para tudo, né? Qual a possibilidade dessa balança estar com defeito, moço? Quer dizer, é a obesidade mesmo, não é a balança, né? Quer dizer, mas por falar em balança, a balança ora está de um lado, ora de outro. E a pessoa quer ficar sempre na harmonia, no equilíbrio, com o fiel da balança ali. E nunca vai agradar gregos e troianos, né? Ninguém vai servir a dois senhores. E a balança ora vai de um lado, ora de outro. E aí vem toda a preocupação.
Há um karma coletivo infantil. Quando nós entramos nos primeiros anos de escola, vivenciamos um relacionamento ali. É um karma coletivo, temporário, mas não deixa de ser. E passamos por determinadas experiências. Depois, tem o karma universitário, o acadêmico. Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. E agora, José, né? Quer dizer, tem que se virar nos 30, arrumar dinheiro para tudo e ainda para a educação. E, ao meu ver, tem duas coisas que deveriam ser abrangentes para todo ser humano: saúde e educação. E que, infelizmente, nós estamos longe dali, né? Se educar a alma, não há necessidade de segurança, né? Mas há o karma universitário e depois formei. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, não sou mais aluno, não arrumei emprego. E agora, José? Então vem aquele karma, aquele conflito, aquela dificuldade. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E daí? Vou fazer mestrado, doutorado, hoje em dia virou profissão, né? A pessoa, mas acaba sendo útil porque está evoluindo. Há o karma profissional. Cada pessoa tem tendência, tem afinidade com uma coisa, né? E o interessante é que nisso daí, a pessoa, às vezes, desde criança, manifesta a vontade de ter determinados apetrechos ou condições que vão atender aquela capacidade profissional que deseja na vida. E isso daí já passa a ter uma convivência num outro local, um outro relacionamento, outra situação. Mas alguns pegam e reclamam. Poxa, fala para a esposa ou vice-versa, você é meu karma. Como se fosse uma coisa má, né? Karma é relacionamento, mas karma também é união. Karma é amor, né? E tanto que nós temos o símbolo da aliança, que não tem princípio, não tem fim. É união, é eternidade. E o amor, mesmo que temporário por uma pessoa, é eterno. Mas quando uma pessoa gosta de outra, ela está gostando de si mesma. É aquele lado oculto que está nela e ela não consegue enfrentá-lo, trazer à tona e ver projetado no outro. Então, quem gosta dos outros, gosta de si mesmo, né? Então, as coisas são complementares, elas não são excludentes. Não são uma coisa, às vezes, oposta à outra, pode ser aparentemente, mas acaba as coisas se unindo e buscando uma concórdia, o caminho do meio. Há o karma coletivo de nações e povos. Interessante a cultura, a parte educacional, a parte do folclore, os alimentos, o modo vivendi, religião e assim vai. Quer dizer, tem pessoal que tem uma característica. E tem alguns autores que estudam muito o processo na reencarnação. E na reencarnação, o interessante é que às vezes a gente vê movimentos populares de nações e povos que se repetem em outras épocas. Alguns dizem, e eu não posso dizer é real ou não, que a Alemanha de Bismarck, ou melhor, a Alemanha de Bismarck, estavam ali muitos reencarnados da época da Grécia de Esparta, dos guerreiros de lá. E ficaram 30 anos em guerra. Muitos falam que aquela esplendorosa cultura na Grécia Antiga, que nunca em tão pouco tempo, num lugar tão pequeno, floresceu tanto relativo à arte, à cultura, à filosofia, o modo de vida, a política, inclusive, como
na Grécia Antiga. E muitos desses daí estavam na que veio depois, a Lutécia, que se tornou a esplendorosa Paris. Outras coisas que eu notei pessoalmente, e também não tenho muito embasamento para falar, mas há alguns processos reencarnatórios coletivos que se repetem através do tempo. Ora em pouco tempo, ora em mais tempo. E muitos deles estão relacionados com datas, na mesma data. A mesma data, eu digo, em torno de dia e mês. E, logicamente, em outro ano e muitas vezes em outro local. Mas é interessante esse estudo da reencarnação cumprindo um karma coletivo. Mas vamos voltar agora para o karma que está maduro. Esse daqui que eu simbolizei de amarelo. Aqui seria um karma acumulado. Esse que está maduro, ele está pronto para ser colhido naquela encarnação. Há uma programação geral e que também não é fatalidade. Pode se estender ou diminuir, mas ele está pronto para aquela ocasião. E isso daí representa uma fatia muito pequena no contexto do acumulado. Mas isso daqui pode a pessoa esgotar em pouco tempo e os outros que estavam na fila começar a amadurecer e vir para aquela encarnação. E a pessoa fala, nossa, eu estava tão sossegado na minha vidinha, tal, entrei para esse negócio espiritual aí, aconteceu isso, aquilo, é ótimo. Está amadurecendo o karma que iria vir numa encarnação futura. E a pessoa, às vezes, sente os alicerces abalados. E é duro enfrentar, mas é evolução. E pode ocorrer de a pessoa cometer um suicídio e antecipar a sua morte. E aí criou mais karma para o futuro. Mas o karma de hoje é um processo muito dinâmico, que é filho do passado e é pai do futuro. É o passado que se manifesta no presente. E conforme nossa atitude no presente, nós estamos construindo o nosso futuro. Hoje, nós temos tal personalidade. E isso daí nós criamos no passado. E hoje nós estamos construindo a nossa personalidade do futuro. Então percebam que a ação é a reação. E ao mesmo tempo que a colheita é plantio. Então a semente do passado está madura, frutificou. E o modo como eu vou colher, eu estou semeando para o amanhã. Percebem como o processo é dinâmico e muito mais complexo. E tem pessoas, e como está o karma muito entrosado com a reencarnação, as pessoas falam, eu queria saber o que eu fui na outra encadernação, né? Eu falo, você quer saber? Quero. É fácil. Como? Veja quem você é hoje. Você é fruto do passado e é semente do amanhã. Ah, não, mas então eu quero saber o que eu vou ser. Olha o que você é hoje. Percebe? Então, é coisa de futuro e de passado e de presente. E o passado, às vezes a pessoa fica tão presa ao seu passado, e aquele ressentimento, aquela mágoa, e só traz coisas negativas, lógico. E trazendo aquelas energias do passado no presente, passa a vivenciar uma coisa que já não mais existe. Então, ela criou aquele karma. Mas, outras vezes, ela fica preocupada com o futuro. E o futuro é uma projeção da mente, não existe também. Aquela ansiedade, aquela expectativa. Na verdade,
O passado precisa do futuro para tornar-se presente. E o futuro precisa do passado para transcender uma situação anterior e ter, nesta existência, um objetivo de criatividade para a sua própria evolução. E quando a gente vê a pessoa presa no passado e, ao mesmo tempo, ansiosa com o futuro, falamos, você não está vivendo o seu presente. Dê um presente para você e vivencia com alegria esse presente. E nós tivemos exemplos magistrais nesse sentido. O apóstolo Paulo, fico repleto de júbilo no meio de tantas tribulações. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aquele estado de iluminação interior. Bom, olha um exemplo de imediato. A turma vê as pingas que toma, não vê os tombos que leva, né? Depois, no outro dia, ele continua. É o irmão gêmeo dele. Bom, isso daí é um dos grandes malefícios do vício. Agora, ó, se você estiver vendo essa imagem perfeitamente, você está bêbado. Karma físico, astral e mental. Costuma-se falar que o karma físico tem peso 1. Simbolicamente, o Ginarajadasa cita isso daí, né? Então, aquela da mitologia, Sísifo carregando aquela pedra enorme, quando chega lá no alto da montanha, ela cai e ele volta a pegar de novo aquele sacrifício e tal. Mas há o karma também, há o karma astral. Agora, vejam só, é interessante. Os dois estão na mesma situação. Um está alegre e outro está triste. Está chorando. E o karma astral já tem um peso 5. Então, bem maior do que o físico. E tem também um karma mental que tem o peso de 25. Então vocês veem que é progressivo. E o Ginarajadasa ainda fala. Há o karma mental superior, que já está na individualidade, que tem um peso 125. Olha só que oportunidade nós temos de ter aqueles pensamentos mais nobres, edificados, que servem para uma coletividade, usando o mental superior 125. É lógico que não é matematicamente assim, mas é um exemplo. E tem uma escritura judaica, Talmud, que diz, nossos pensamentos dão origem às nossas palavras. Eu observo quando uma pessoa está falando, seja bem ou mal, ela está falando dela mesma muitas vezes. E quer conhecer a pessoa? Auscute o modo, a entonação e sobre o que ela está falando, né? E nossas palavras dão origem aos nossos atos. Nossos atos vão criar nossos hábitos. Nossos hábitos formam nosso caráter. E nosso caráter dá origem ao nosso destino. Tudo começa com o pensamento. E Annie Besant fala, o pensamento de Deus constrói universos. Teu pensamento constrói a ti mesmo. Bom, tem uns que são mais folgados, né? Querem, e outros são agitados até no sono, né?
Diria que o lado de cá é mais para pica-fumo, esse aqui é mais para rasga-palha, né? Que é rápido. E hoje tem, fala a síndrome da perna inquieta, né? Que vai dormir com a esposa ou vice-versa, fica mesmo deitado ali, não consegue conter, tem aquela transtorno obsessivo compulsivo, fica chutando, né, a pessoa. É uma inquietude na perna. E tem aquelas crianças também, hipercinética, tem aqueles que acordam muitas vezes à noite, terror noturno. E terror noturno é coisa espiritual, é astral, né? Quer dizer, manda tomar um passe, fazer um reiki, dá uma energia para ela que resolve tudo. Ou então, dê algumas... Um dos métodos que eu recomendo para a mãe, na hora de dormir, conte uma historinha para ela alegre, de harmonia, de paz, de felicidade. Porque ela vai para o astral com os últimos pensamentos. E tem dado resultados muito bons. Mas também pode ser uma falta de ação. E a inação também pode ser um karma de omissão. E é difícil a gente discernir até que ponto devo agir e até que ponto não devo agir, né? É o caminho do meio. Mas falar em karma e livre-arbítrio, né? Você é livre para se quer casar, né? Para escolher se quer se casar. A espingarda ali atrás do noivo. Quer dizer, que livre-arbítrio tem aí, né? Mas a verdade é preferível, como fez Galileu, né? Continuar vivo do que ser um valente morto, né? Mas o livre, eu pus isso aí mais para chamar a atenção que não existe um livre-arbítrio total, nem um destino total, uma fatalidade. Existe um livre-arbítrio condicionado. E condicionado a si mesmo. Por quê? Não quer dizer que existe uma programação, aquilo lá vai ser tudo daquele jeitinho. O karma é igual uma equação matemática. Se você introduz um novo fator ali, vai alterar totalmente aquela equação. E você pode introduzir um fator para o bem ou para o mal. Você pode jogar uma bola na parede, a criança joga, a bola volta, mas ela pode sair, ela pode pôr uma almofada na frente para não se machucar. Quer dizer, tem 1001 possibilidades. Então o karma, ele é uma lei eterna, imutável, divina, perfeita, invariável, ele não muda. Mas se você introduzir novos vetores aí nessas forças, a resultante pode ser melhor para ele. Quer dizer, ele introduziu novas energias. Então está com ódio, introduz um pouco de amor. Está querendo a guerra, introduz a paz. Está com dor, introduz a alegria, o contentamento. Quer dizer, é só introduzir novos vetores. E tem pessoas que ficam se autotorturando, se autodestruindo e vai piorando. E foi uma pergunta de manhã, e agora eu gostaria de comentar. Os maus pensamentos e sentimentos, eles vibram em baixa frequência, ficam mais próximos da pessoa, têm menor duração e se extinguem mais rápido. Os pensamentos mais elevados, lembra lá do peso 125, têm uma frequência vibratória bem maior, vão a longas distâncias e duram mais tempo. Então, aquele que tem maus pensamentos, ele lá fica as formas de pensamento em torno de si e atrai outro semelhante. Pão com pão não dá sanduíche, quer dizer, ele está com aquele pensamento negativo, vai atrair coisas negativas, né? Então depende de nós, né? Como diz a música. Cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio, e o decretador de sua vida, recompensa e punição. O homem é o X da questão, é o problema e é a solução. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Agora vamos entrar no Dharma. Por enquanto está meia hora, vamos ver se meia hora a gente consegue dar sequência. Dharma
segundo a definição de Annie Besant, é a natureza interior de cada homem. Eu quero analisar separadamente para a gente entender melhor. O que é a natureza interior de cada ser? Vem a ser todos aqueles atributos que nós trazemos dentro de nós, desde que o mundo é mundo. O princípio espiritual, ao estagiar nos reinos inferiores da natureza, registrou tudo aquilo que passou, desde os elementais, o reino mineral, o vegetal, o animal, o humano e nas múltiplas encarnações. Tudo está registrado ali. Pode se perder tudo. Se tiver acesso a esse registro que existe no interior de cada um, nós saberemos todo o passado. E esse passado, cada um passou por uma experiência. E não existirão duas experiências iguais. Seja na alma grupo, seja num reino, seja em outro. Cada um sabe toda aquela trajetória como foi. Mas está escondida dentro de si. Mas, pelo menos, nós estudamos que isso daí nós vivenciamos. E hoje é a natureza interior de cada um. É como cada um é, em todos os seus atributos, seus processos evolutivos, seus tropeços, tudo está registrado dentro de nós. Então, conforme a nossa natureza interior, cada um vai atuar de um modo. Mas, além de ser a natureza interior, isso aí é caracterizado pelo grau de desenvolvimento adquirido, quer dizer, nesse processo evolutivo. Nós adquirimos experiência. Estamos aqui falando, cada um de nós está com o seu coração batendo, pulsando, a sua respiração, o seu intestino, o seu rim, o seu cérebro, está tudo funcionando. E ocorrem mais de milhões e milhões de reações químicas por segundo numa célula. E quem tem controle disso? E às vezes quer controlar outro, né? Tem que controlar a si mesmo. Então, esse desenvolvimento já fez com que automaticamente nosso corpo físico, os circuitos ali da nossa mente, sentimentos, já funcionem normalmente. Já é automático. E tudo isso daí nós recebemos, quer saibamos ou não. Mas nós estamos aqui. Mas esse princípio espiritual estagiou em vários reinos da natureza. E quando a gente fala isso, não quer dizer que eu fui um mineral, que foi um vegetal. Não. O princípio espiritual é que estagiou nisso daí, nesses reinos. E, além disso, a lei que determina o desenvolvimento no período evolutivo que vem a seguir. Quer dizer, baseando em como nós estamos com a nossa natureza interior, agindo física, emocional, mentalmente e de outros modos superiores, vem a lei que determina qual o nosso próximo passo num sentido evolutivo. Então, aquilo lá veio porque nós fizemos vir. É a pessoa que acontece ao evento, não é o evento que acontece à pessoa. Cada um irradia uma energia, uma frequência vibratória, um quanto energético. E as pessoas e coisas que têm afinidade ou necessitam dessa energia vão se aproximando e os fatos vão ocorrendo. Então ela fala, não sei como isso foi me ocorrer. Não é que isso daí foi lhe ocorrer. Você que aconteceu o evento, você que fez ocorrer, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, querendo ou não, acontece. Então, é a pessoa que acontece ao evento, não é o evento que acontece à pessoa. Tem que inverter esse paradigma aí. Cada um está num nível evolutivo, conforme nós falamos. Se uma pessoa está aqui embaixo, ela chegar aqui no de cima, para ela foi evolução. E se essa daqui voltar para trás, é involução. Mas, como diz, no caminho espiritual, cada passo que dá, abre-se um abismo atrás, que não tem volta.
E esse não tem volta, a pessoa fala, mas nunca o mundo teve tão mal quanto hoje e tal, né? Eu comparo isso daí como se fosse uma diagonal ondulada. Cada onda baixa de um local atual está acima da onda baixa do local anterior. E a pessoa vem em pouco tempo, mas são milhões e milhões de anos nesse caminhar evolutivo. Então, a nossa mente limitada não tem parâmetros para avaliarmos todo esse processo. Mas a evolução é uma lei da natureza, assim como a unidade é a lei de Deus. Então, é relativo à evolução. E muitas pessoas criticam, fulano é isso, fulano é aquilo, tal. É fácil apontar o dedo para os outros. Mas não sabe o que aquele ser passou em toda a sua caminhada evolutiva. Não sabemos como a alma grupo, como que se comportou há 16 milhões e 500 mil anos atrás, quando começaram os primeiros seres humanos, com a ajuda dos senhores de Vênus, para adquirirmos a mente, né? Então, eu até fiquei contente, eu estava vendo lá de Juiz de Fora a Estrela d'Alva, né? A Estrela d'Alva é Vênus, e os senhores de Vênus que esteve aqui para ajudar a humanidade. Sem eles, muitos de nós hoje estaríamos no reino animal. Dharma também quer dizer em sânscrito suportar, segurar. Um suporte no sentido de manter todas as coisas do universo, de segurar tudo numa ordem cósmica. Então, Dharma também é a harmonia cósmica. Dharma é a lei que faz com que as coisas sejam como devem ser. É lei intrínseca do universo, manifestando-se de múltiplas formas e funções. Tem uma historinha, um pai estava atarefado e o filho estava perturbando, e o pai tinha que fazer outra coisa. Não, meu filho pegou um mapa do mundo, rasgou em vários pedaços, muitos já conhecem essa história, jogou, vai juntar todos os pedaços desse mapa, depois você traz aqui para conversar comigo. A criança foi, em 5 minutos, estava com o mapa pronto do mundo, né? E o pai, mas como você conseguiu tudo isso, né? Ele falou, olha, do outro lado do mapa tinha um homem. Eu não conheço o mundo, mas o homem eu conheço. E eu juntei as partes e do outro lado apareceu o mundo. Então, se nós queremos melhorar o mundo, e às vezes tem tanto movimento para melhorar o movimento para melhorar deve partir de nós mesmos. Como disse Mahatma Gandhi, seja você aquilo que você deseja no mundo. Transforme a si mesmo. Se cada um mudar, o mundo muda. Então o processo é interior, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? E tudo está numa organização, numa ordem cósmica, que levou Einstein a falar: creio em Deus que se manifesta na harmonia ordenada do universo. Outros nomes para Dharma tem aí dever, atributo, potencialidade, virtude, lei, justiça, mérito, qualidade, todos esses nomes. Mas Dharma é tudo isso e muito mais. A coisa é bem mais complexa. Dharma é a natureza interior, como nós falamos, mais a lei que determina o próximo processo, né? Então, Dharma está em toda a natureza, não é no ser humano, só é em tudo. Dharma é a lei suprema, a expressão da natureza divina, de Annie Besant. Dharma é aquilo que mantém unidos as pessoas e o universo, lá dos Vedas. Dharma individual e tem o Dharma coletivo também, porque o princípio espiritual estagiando nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no humano e evoluindo. E tem 7 almas grupos, daí resultam os 7 temperamentos humanos.
mas desde o mineral, o vegetal e o animal tem. E interessante que há uma cooperação entre esses seres que estão nesses reinos inferiores. Eles saem, aqueles átomos permanentes, para adquirir experiência, e depois volta para a alma grupo e espalha aquela informação para todos. Há uma troca há uma inter-relação, interconectividade, interpenetração, há uma troca de informações, mesmo nos reinos inferiores da natureza. E isso daí é no reino mineral, vegetal e animal, né? E nós chegamos aqui no ser humano e nós estamos, isso aqui usando às vezes para falar dos mundos e para falar dos corpos do homem. E às vezes a pessoa não dá importância, mas veja só que o físico aqui, o átomo permanente que grava tudo, ele está relacionado com Atma. E Atma é o princípio espiritual que governa todo o universo. O astral está relacionado com Budi. Então as nossas emoções, desejos, sentimentos aqui embaixo, vem a ser a intuição, a inspiração em nível superior. Hoje se fala em insights, dê o nome que quiser. O mental inferior com o mental superior. Então se a pessoa fala, não, eu quero me espiritualizar, chegar lá em cima. Não é lá em cima, é aqui e agora, é dentro de você. Vai pagar a conta que você está devendo. Tem uma retação, um sentimento nobre, pensamentos edificantes. Tudo começa com os primeiros passos aqui na nossa persona. No universo, cada coisa ingressa no campo de existência, no lugar e tempo a que ela pertence. Vejam só essa frase do Daniel Hildyard. Ele era teósofo e astrólogo. Cada coisa ingressa no campo da existência. Não está falando só do ser humano. Tudo. No lugar e tempo a que essa coisa pertence. Ela que pertence àquela coletividade, não é a coletividade que pertence a si. Ela surge ali porque naquele lugar e tempo existe uma necessidade particular que só ela pode satisfazer. É uma missão a cumprir. É uma coisa essencial que só ela. Mas quem não conseguir, vem outro no lugar. Mas já é outra pessoa, é outro Dharma, é outra missão. Cada um, tudo tem sua razão de ser. Nós, não só o ser humano, mas em tudo. E ó que beleza isso daí, ingressar no tempo e espaço a que ela pertence. Vocês dão risada, mas em sítio a gente vê muito disso. O cachorro criando com gado ali, com um gato, e convivendo bem. Agora, você põe eles distante, cria separado, é um Deus nos acuda, né? Aqui eu peguei um circuito elétrico, né? Então há milhares de transformações, e isso daí também ocorre na nossa célula em 1 segundo, né? Pessoa alguma cai de paraquedas numa comunidade, né? Seja novo, seja velho, ele vem ali para cumprir seu papel no tempo e espaço a que ele pertence. É o seu Dharma, é o seu dever, é a sua missão, é a sua tarefa, é a lei evolutiva que faz com que isso ocorra. Então, mas ela cai lá e ela muitas vezes acha que é obra do acaso. Não, tudo tem a razão de ser e ela não pertence a si, mas pertence àquela coletividade. É outra mudança de paradigma. Então a pessoa vai atrás de um bem, atrás de outro, né? Olha lá, vai querer dar a nota, tira a carteira toda, né? Mas depois fica correndo atrás de um monte de nada que estraga um monte de tudo, né? Tem que pagar IPVA, IPTU, tem ISS, OPMF e tantos I da vida, né? Que a gente fica escravo das coisas. E as coisas nos pertencem e nós não pertencemos às coisas.
Daí apenas para treinar o desapego, né? E a pessoa gosta de carinho, né? Mas gosta da bolsa que é carinha, gosta do vestido que é carinho, do terno que é carinho, do carro que é carinho, né? É outro tipo de carinho, né? Mas vai atrás de um monte de nada. E o rico se preocupa com o fim do mundo, o pobre com o fim do mês. Tudo é uma questão de atração e repulsão. Os opostos, eles se atraem, os iguais se repelem, e há um equilíbrio. Eu pus essa imagem aqui apenas para mostrar que o processo é de dentro para fora, tanto no sentido de expansão, tanto no sentido de afastar, como no sentido de atrair, né? Atração e repulsão, tudo vem de dentro para fora. E isso daí está no núcleo do átomo, está no núcleo da célula, está no Sol do nosso sistema solar, está nas galáxias, está em tudo. Então é aquela transformação interior. Aqui também é muito conhecido, né? Cada um começa a puxar de um lado e de outro e ninguém consegue comer. Aí fala, vamos entrar em acordo, né? Então vamos lá junto e voltamos aqui depois, né? Quer dizer, é a cooperação. Agora, a pessoa sempre quer burlar a lei, né? A lei do karma não se burla. Se a polícia parar a gente e diz que é para pesquisar célula-tronco, aí fez um monte de desmatamento, acabou com a floresta, né? E quer dar desculpa, né? Quer dizer, e os bens públicos? Isso daí nem precisa falar, né? Apesar de todos esses pesares, a gente tem que levar em consideração que nós não sabemos a trajetória de vida daquela alma. E também não é motivo para burlar a lei. Mas quando a pessoa está num poder, e muitos de vocês, se tiveram, sentiram isso, é duro às vezes tomar decisão, porque às vezes milhares de pessoas dependem daquela decisão da gente. E conforme atuarmos ali, nós estamos criando karma ou dharma por um longo tempo. E muitas vezes não tem pessoa alguma que vai resolver pela gente. É a solidão do poder. É a gente com a gente mesmo. E muitas vezes tem que tomar uma situação. E isso daí é difícil. E quantas vezes, para onde eu vou, que decisão eu vou tomar? Quando tiver em dúvida, pergunte, o que o mestre faria em meu lugar? E daí já falamos que não é a pessoa que não é o evento que acontece à pessoa, é a pessoa que acontece ao evento, né? Aí, pessoal com um monte de carro bonito, querendo conquistar a moça, né? Quer dizer, pelos valores externos. De repente é uma chimbiquinha ali, ó, encontrou o bem amado. Quer dizer, o amor supera tudo, não é o externo que vai... São outros valores da vida, né? Por outro lado, a pessoa quer juntar fortunas e mais fortunas, né? Outras vezes ele quer dominar uma comunidade ali, um povo, uma situação coletiva difícil, né? Outras vezes ele quer ter um palácio, ou quer ter mesmo uma ilha lá, né? O palácio numa ilha. E ele fica tão envolvido naquele monte de dinheiro, né? O tio Patinhas. E ele acha que isso daqui pertence a ele, a outra coisa pertence, a outra coisa pertence, essa também, essa também. Na verdade, tem que inverter, é ele que pertence àquela coletividade. Ele está ali para cumprir uma missão. Se ele tem um poder de liderança, que o faça sem se prender ao fruto da ação, faça de acordo com a lei, de acordo com a justiça divina, de acordo
com os princípios éticos de uma consciência correta. Tem uma historinha aqui também para elucidar. Tinha duas lagartas muito amigas. Uma procurava evoluir, intelectualizar, tal, a outra ficava parada. De repente, uma morre, a outra fica sozinha, e aquela alegria que ela tinha acaba desaparecendo e fica aquela depressão, aquela tristeza. Mas um dia aparece uma linda borboleta e diz: por que choras? Até essa passagem me lembrou aquela passagem do Cristo, né? Mulher, quando foi no túmulo de Cristo, por que choras, né? E aí ela responde: perdi minha amiga. E a borboleta responde: eu sou sua amiga. É aquela lagarta que evoluiu, que cumpriu o seu dharma, que está em uma outra situação. E o karma nos leva a ficar mais presos ao passado. Às vezes nós nos acomodamos e queremos fazer aquilo que já fizemos. E não queremos sair da zona de conforto para dar um passo a mais para ir em direção ao futuro, de cumprir o dharma. Então, tem lá o nó do norte, ou alguns chamam de nódulo, né? Que é a cauda do dragão, que está mais relacionada com o karma, com o passado. E tem a cabeça do dragão, que está relacionada ao nó do norte com o dharma. Então, você vê que as coisas se encaixam. E, ao meu ver, no dharma está contido o karma. Mas o dharma é uma coisa mais evolutiva, enquanto o karma está numa posição mais horizontal, o dharma está numa mais futura, vertical. Os órgãos dos sentidos, aqui achei muito interessante, veja só. Todo local do cérebro tem uma zona correspondente a um órgão do sentido, como tem para tudo, para o sentimento, para o pensamento, para um tipo, para outro de pensamento, né? Então, a visão, a audição, o olfato, gustação, o tato, tudo tem lá no cérebro. Mas a pessoa acha que é o cérebro que é o responsável. O cérebro é um reflexo do corpo astral, do corpo mental. Não é ele que mais está lá armazenado para refletir essas percepções. E tem no computador, nós sabemos, o sistema sensorial envia para o cérebro 11 milhões de bytes por segundo. E o ser humano só é capaz de registrar conscientemente de 16 a 60 bytes por segundo. Imagine só os órgãos do sentido, não estamos falando das outras partes do corpo funcionando. E que também informam o cérebro. E a pessoa quer ter o controle de tudo. Não tem o controle nem de si mesmo. Nós temos aqui uma rede. Eu escolhi isso aqui como uma imagem para tentar concretizar a ideia. O que ocorre num setor daqui, e que está altamente dinâmico em movimento, se comunica com todos os outros. Até hoje usam a definição de sistema, e hoje é mais fácil falar nisso. É um todo integrado, cujas propriedades essenciais resultam do relacionamento entre as partes. Até mesmo nas partículas subatômicas isso ocorre. É um todo integrado, cujas propriedades essenciais resulta do relacionamento entre as partes. E o todo é muito maior que a soma das partes. Mas aqui nós estamos vendo numa dimensão, no nível de dimensão, num plano. E acontece que tudo está interligado, não só numa dimensão horizontal, mas também numa dimensão vertical. Tudo ali está interrelacionado. E nós temos
o plano físico com o corpo físico, o plano astral com o corpo astral, o plano mental com o corpo mental, o búdico com o princípio búdico, o átmico e depois o monádico e o divino. Tudo está interrelacionado, mas não é só horizontal, também há uma vertical. Mas o karma está mais relacionado com o horizontal. Não quer dizer que não haja essa interconexão também em outras dimensões, mas é mais horizontal. E o karma condiciona, limita, expressa o passado no presente. E conforme o nosso presente vai expressar no futuro. Mas o Dharma é algo muito além. Está mais relacionado com o futuro. Também com o presente. Mas há uma interconexão mais direcionada para o futuro. Abre novos horizontes, descondiciona e nos leva a cumprir a missão do presente. Eu acho que agora deve ter ficado bem elucidado, né? E isso daí pela astrologia chega-se a essa conclusão. Só que vamos realçar, não é porque uma pessoa tem um mapa astral que ele é daquele jeito. Mas porque ele é daquele jeito que ele nasceu com aquele mapa astral. É a pessoa que acontece ao evento, não é o evento que acontece à pessoa. Ali tem informações, não tem dúvida. Mas não é porque tem aquele mapa que cada ser vem no tempo e espaço a que ele pertence para cumprir uma missão, sob determinadas constelações, angulações de astros, para que naquele momento ele cumpra o seu papel naquela condição. Cada um está na família que merece, no país que merece, na condição evolutiva daquele povo, naquela condição kármica e dármica que é a mais apropriada para a própria evolução. O karma, então, nós falamos que condiciona, impõe limites, e o dharma descondiciona. É uma relação mais vertical. E a chave do caminho espiritual? Vem a ser a transmutação do karma em dharma. Então há uma chave para esse caminho espiritual. E essa chave então é transmutar o karma em dharma, cumprir o dever. Eu ouvi essa frase e achei muito linda. Estranha é a nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós chega para uma breve visita, sem saber porquê. Parece que às vezes por um propósito divino, do ponto de vista da vida cotidiana, porém, existe uma coisa que sabemos de fato, que estamos aqui pelo bem dos outros. Sabem de quem foi essa frase? Albert Einstein. A chave do caminho espiritual é a transmutação de karma em dharma. E, finalmente, sabedoria e verdade são sinônimos. A natureza cede seus segredos mais secretos e concede a verdadeira sabedoria apenas àquele que busca a verdade por ela mesma e procura conhecimento a fim de conferir benefícios a outros e não a sua própria personalidade. Mata a ambição, mas trabalha como trabalham os ambiciosos. Viver no mundo para o mundo sem ser mundano e sem ser do mundo. E isso não é fácil. É fácil falar. Mas no dia a dia nós encontramos sempre os nossos tropeços.